Pronto. Então é isso, galerinha. Estamos aqui gravando. Vocês já me conhecem. Tio Fá, professor de Geografia do CIEPS, Complexo Integrado de Educação de Porto Seguro. E estamos aqui a pedido de algumas pessoas aí para falar sobre esse tema recorrente em Enem, vestibulares, em qualquer outro concurso público aí que você puder e quiser escolher, né? Esse tema, ele é muito importante e é muito fácil. Muito fácil, eu vou descomplicar a sua vida. Lembrando que não há necessidade de anotar, basta você me enviar o e-mail para professorfabianomachado@gmail.com e eu estarei enviando essa apresentação para o senhor. Basta, é claro, se identificar e solicitar o que você deseja. Beleza? Vamos lá então. Vamos entender o que é pirâmide etária. Bom, pirâmide etária é um gráfico que sintetiza informações demográficas de um determinado lugar em um dado período de tempo. Ok? No gráfico são representados a população absoluta ou percentual, pode estar tanto, ou seja, tanto total de pessoas quanto uma proporcionalidade em porcentagem, por idade e por sexo, masculino e feminino, ok? Não é gênero não, é sexo, tá, pessoal? Confunde não. A partir dele é possível deduzir informações. Então, olhando o gráfico, você vai conseguir ter uma visão aí thundercatiana, lembra dos Thundercats? Não, vocês não lembram, não é da idade de vocês, falei como idoso agora, né? É um desenho dos Thundercats que tinha espada justiceira e o cara, depois você olha no YouTube aí. Aí o cara olhava, aparecia o ele dava visão além do alcance. Então, olhando, observando a pirâmide etária, você vai conseguir achar a visão além do alcance. Do que? Da taxa de natalidade, fecundidade, expectativa de vida, participação na PEA. Se o país é desenvolvido ou não, dá para deduzir. E até mesmo deduzir se houve graves ocorrências como guerras ou intenso fluxo migratório. É possível deduzir tudo isso? É. E vai mais longe. Mas para isso, a gente precisa entender esses conceitos fundamentais associados à pirâmide etária. Primeiro, taxa de natalidade. Número de nascimentos de crianças que completaram o ano por mil. Como diz na roça, a criança que vingou, né? Então, a criança nasceu, completou um ano, show, foi para a taxa de natalidade. Eu e você estamos na taxa de natalidade. O número é por mil, então esse símbolo de porcentagem aqui, mais uma bolinha do lado, tá? Fique esperto. Ou seja, grupos de 1.000 crianças, ok? A cada 1.000 nascidos, a cada 1.000 pessoas, quantos nascem? Quantos completam a taxa de natalidade, ok? Taxa de mortalidade, número de óbitos, ou seja, de mortes, falecimentos, por 1.000. Taxa de mortalidade infantil, são as crianças que não completaram 2 anos de idade. Perdão, aqui é 1 ano, tá? Não é 2 não, eu escrevi errado, é 1 ano de idade. Então, as crianças que não completaram 1 ano de idade por 1.000 entra para a taxa de mortalidade infantil. Ou seja, todas as pessoas, ou elas fazem parte da mortalidade infantil ou da natalidade, beleza? Fecundidade, muito comum as pessoas confundirem com fertilidade. Tá? Cuidado, fertilidade é a capacidade de ter ou não filhos. Isso é estudado na biologia. Em geografia, a gente estuda fecundidade, que é o número médio de filhos por mulher. Por que por mulher? Bom, porque quem dá a luz é a mulher, né, homem? Então, por isso que é por mulher. Então, a taxa de fecundidade, ela representa o número médio de filhos por mulher. Expectativa de vida. Até que idade se espera que a pessoa vai viver, considerando as características socioeconômicas no momento do nascimento. É claro que aqui, meus queridos, está desconsiderando eventuais comportamentos de risco, como, por exemplo, consumir algum tóxico, né? Ou é, resolver atravessar uma avenida movimentada sem olhar para os dois lados, esse tipo de coisa. Então, isso aí não é considerado. É considerado as características sociais e econômicas no momento do nascimento. Então, no momento do nascimento, espera-se que, se a pessoa tiver um comportamento adequado, vamos dizer assim, né, e evitar e as intempéries da vida não ocorram, espera-se que a pessoa chegue aqui idade. É isso. Outros conceitos, PEA e PNEA, são muito semelhantes. PEA, população economicamente ativa. O que é isso? Pessoas que estão aptas ao trabalho, estando trabalhando ou não. Certo? Eu, por exemplo, Fabiano, estou apto ao trabalho. Faço parte da PEA. Né?
Então, se você tem mais de 18 anos, já tem carteira, porém está desempregado, você faz parte da PEA também. Por quê? Porque você faz parte da população economicamente ativa, independente se está trabalhando ou não. PNEA, população não economicamente ativa. O que é isso? Pessoas que não estão aptas ao trabalho, independente da idade. Pode ser uma população carcerária, os presos não podem trabalhar. Então, crianças não podem trabalhar. Idosos geralmente não trabalham. Inválidos ou aquela pessoa que tem uma deficiência física que impossibilita o trabalho. População não economicamente ativa, ok? Na pirâmide etária a gente usa muito a PEA, certo? Inclusive dá para deduzir, como eu falei, se o país é desenvolvido ou não. Essa classificação de desenvolvimento é muito utilizada após Guerra Fria. Lembrando que a Guerra Fria acabou em 1991, certo? Então, acabou, se finir, certo? Com isso, aquela classificação de primeiro, segundo e terceiro mundo foi para as cucuia. Primeiro mundo, desenvolvido capitalista. Segundo mundo, socialista. Terceiro mundo, subdesenvolvido capitalista. Certo? Isso não existe mais. Hoje, a classificação mais utilizada é qual? País desenvolvido e subdesenvolvido. Apenas. O que é país desenvolvido? País que tem grande crescimento econômico e social. Exemplo: Estados Unidos, Japão, França, Suécia, Nova Zelândia, Islândia, etc. Ou seja, o desenvolvimento econômico do país ocorre e a população usufrui desse desenvolvimento econômico. Certo? Então, já um país subdesenvolvido, são países que apresentam graves problemas sociais, certo? Pode ter ou não desenvolvimento econômico, mas o grave problema social tem que ter, ok? Para ser subdesenvolvido. Então, que grave problema social, professor? Falta de acesso à água potável, por exemplo, recentemente o governo brasileiro, estamos falando aqui no dia 9 de julho, né? Para quem está assistindo, vai estar assistindo aí no YouTube posteriormente. Então, só para contextualizar a data, recentemente o governo brasileiro instituiu o novo marco do saneamento básico para 2030, salvo engano. Então, o que acontece? Não, as pessoas não têm acesso no Brasil a água potável, a esgoto tratado. Isso é básico, o próprio nome já diz, saneamento básico. Pessoas que morrem de diarreia, cara. Morrer de diarreia porque não tem acesso à água potável. Isso não faz sentido, certo? Então, isso é um gravíssimo problema social, né? Então, esses tipos de problemas sociais que eu me refiro. Além de muitos outros, é claro, né? Então, entre os só que dentre os subdesenvolvidos existe um grupo de países que, apesar dos graves problemas sociais, vem apresentando ritmo de crescimento econômico bastante expressivo, muitos inclusive superior aos países desenvolvidos, como por exemplo a Rússia, a Índia, a China. Sim, a China é subdesenvolvido, a China não é desenvolvido. Erro muito comum. A Rússia, sim, a Rússia é subdesenvolvido, não é desenvolvido. Por quê? Porque tem graves problemas sociais. Certo? O Brasil você já conhece, né? Então, mas o Brasil, por exemplo, tem desenvolvimento econômico superior a países considerados desenvolvidos da lista que eu coloquei acima, como a Islândia e a Nova Zelândia, por exemplo, ou a Suécia. Então, é, o crescimento econômico não é uma regra. A população ela tem que usufruir desse crescimento, ok? Bom, como é que a gente chega a essas informações na pirâmide etária? Vamos entender a pirâmide etária. Está aí o gráfico da pirâmide etária. Ela tem uma série de informações. Quais são? A primeira, os homens, geralmente representados do lado esquerdo. Sempre? Não, tem que ficar esperto. Mulheres, geralmente representado do lado direito. No meio, a idade, tá? Tá aqui, ó, representada a idade. E embaixo, a população. No caso aqui, a população absoluta, em milhões. Poderia ter o quê? Percentual, tá? Exemplo, de 0 a 4 anos, tem 8 milhões, população em milhões, de meninos, homens, de 0 a 4 anos. Entendido? De 0 a 4 anos, existem pouco menos de 8, em torno de 7,5 milhões de meninas, mulheres, né? 0 a 4 anos.
Ok? Tá me entendido? Então é isso. A pirâmide ela é dividida em 3 setores. O primeiro deles, a base. A base é a população de 0 a 19 anos. Representa as crianças e adolescentes em geral. Apesar de o conceito de jovem ter sido revisto já. Jovem agora é até 29 anos, mas para a pirâmide etária ainda é até 19. Corpo da pirâmide, entre 20 e 64 anos de idade, representa os adultos. Ápice ou topo da pirâmide, todas as duas terminologias são aceitas, tá? Acima de 64 anos, ou seja, os velhos, os idosos, terceira idade ou melhor idade, depende do ponto de vista, certo? Ok? Então, como é que a gente se traduz nesse exemplo aqui? Aqui eu peguei pirâmides etárias de continentes no mesmo ano, 2006, de uma questão de vestibular, para que a gente possa comparar as pirâmides etárias. Primeiro aqui, no caso, pirâmide africana. Repare que a base da pirâmide, que está marcado com a cor vermelhinha aqui, os jovens, ele está errado, deveria ter sido até aqui, mas não tem problema. Ele considera jovens só até 14 anos, mas até 19. Repare que ela é bem mais larga que o restante da pirâmide. Por isso que a gente fala que a base é larga. Isso representa o quê? Alta taxa de natalidade. Crianças que completaram 1 ano de idade por 1000. Lembra? Outra coisa, o corpo da pirâmide. Está em azulzinho aqui, ó. Repare que o corpo da pirâmide é menor que a base. Tá vendo? Ele é menor que a base. A base é maior. Isso representa o quê? Alta taxa de mortalidade. Quer dizer que as pessoas não estão, muitas vezes, alcançando a idade adulta. Ok? Ápice ou topo estreito. É o caso aqui, ó. Olha a quantidade de velho aqui, como é que é pequena. Entendeu? Com relação ao restante da pirâmide, é claro. Significa o quê? Baixa expectativa de vida. Isso é uma clara característica de subdesenvolvimento. Então, se a África fosse um país, mas não é, a África do Sul é um país, não? Pelo amor de Deus, gente, vamos parar com aquele negócio. Não fala um país rico. Europa, Europa é um continente. Fala um país pobre. A África é um continente. Pelo amor de Deus, tá? Então, no geral, considerando todos os países do continente africano, em uma média, eles são o quê? Subdesenvolvidos por causa da pirâmide etária, que parece realmente uma pirâmide, né? Se a gente juntar as duas partes. Ora, e na Europa? Vamos analisar aqui a pirâmide europeia. Repare, a base é estreita em relação ao restante da pirâmide, tá vendo? Isso representa o quê? Baixa taxa de natalidade. Possivelmente, baixa taxa de fecundidade também. Olha o corpo da pirâmide, ele é maior que a base. Tá vendo? O corpo aqui, ó, maior que a base. Isso representa o quê? Baixa taxa de mortalidade. E o ápice? O ápice, o topo, ele é largo, tá vendo? Bem larguinho, quase do mesmo tamanho que a base. Ele tem um tamanho expressivo. Então, quer dizer o quê? Alta expectativa de vida. Essas características são típicas de lugares o quê? Desenvolvido. Então, é assim que a gente deduz se o lugar é desenvolvido ou subdesenvolvido. Em resumo, macetão. Se o símbolo da pirâmide etária está bem assim, bem topo estreito, base largona, é o quê? Subdesenvolvido. O oposto. A pirâmide etária ela parece uma coluna quase que reta, bem homogênea, desenvolvido. E o meio termo? O meio termo é a transição para o desenvolvido, ok? Quais as consequências de uma base larga? Ora, base larga, alta taxa de natalidade, lembra? Então, significa o quê? Possível taxa de fecundidade elevada e o governo, quando analisa isso, ele deveria, pelo menos, investir mais em creches, escolas, universidade. Quer dizer que tem muitas crianças. Então, é necessário investir mais em educação. Concorda comigo? O corpo largo, o corpo da pirâmide é largo, significa o quê? Baixa taxa de mortalidade. Quer dizer que tem elevada população economicamente ativa. Isso é bom, aliás, é muito bom. Por quê? A gente chama isso de janela demográfica, que é um momento ideal para fazer uma reforma da Previdência. Quer dizer que as pessoas que estão trabalhando, elas estão contribuindo mais com o INSS em relação ao número de idosos. Mas essas pessoas que está representando a baixa mortalidade, elas vão chegar na idade adulta. Em quanto tempo? 20 ou 30 anos. A maior parte da população tende a ser de idosos.
Então, a reforma da Previdência ela tem que ser feita nesse momento, entende? Política de investimento de emprego. Vai ter muito adulto, então tem que ter políticas para incentivar os empregos. A política para incentivar o emprego é sempre, né? Mas, nesse caso aí. Ápice ou topo largo. Quer dizer que tem muito velho. Você tem muito velho, o que significa? Reforma da Previdência urgentíssima, certo? Além disso, investimento em políticas públicas para a terceira idade, como hospitais, asilos, qualidade de vida, etc. Né? Ok? Atenção! Se a base estiver estreita e o ápice ou topo estiver bem largo, significa que está ocorrendo um fenômeno chamado de envelhecimento da população. O que é isso? Significa que existe uma tendência, se já não está ocorrendo, se já não ocorreu, existe uma tendência a maior parte da população ser composta por idosos. Será necessário investir em políticas de incentivo à natalidade, como alguns países europeus têm feito, como no caso de Portugal, certo? E ou incentivar a vinda de imigrantes. Para quê? Para recompor e aumentar a população economicamente ativa. É o caso do Canadá. Certo, meu querido? Seria necessário também fazer a reforma do sistema previdenciário com extrema urgência, certo? Senão não vai ter como garantir o pagamento dos aposentados. É um problema que está ocorrendo na França. Ocorreu há pouco. O Brasil fez há pouco tempo uma reforma previdenciária também. Agora vamos aqui. As pirâmides etárias brasileiras. Então aqui nós temos de 1980 e 2010. Que conclusões é possível chegar com isso? Ora, repare aqui, ó, a base da pirâmide diminuiu, tá vendo? De um ano para o outro. Então, está acontecendo o quê? Queda na natalidade. Significa que o governo precisa investir em escolas? Não. Repare, por exemplo, que o governo do estado da Bahia ele vem reduzindo o número de escolas. Por quê? Porque a taxa de natalidade está diminuindo. O número de matrículas está diminuindo. Logo, não faz sentido. Entende? Repare aqui, ó, o corpo da pirâmide está largo. Aqui, ó, a população de 30 a 34 anos. Olha que interessante. Há 30 anos atrás, essa população era a base, lá na década de 1980. Olha só, essa galerinha aqui, ó, chegou nos 30 anos, meu querido. Significa o quê? Significa que a taxa de mortalidade no Brasil despencou. Isso é bom ou é ruim? É ótimo, ninguém quer morrer cedo. Né? E olha outra coisa interessante. O ápice aqui, ó, a parte de cima, está maior que em 1980. Significa o quê? Que a expectativa de vida aumentou. Quer dizer que o Brasil é um país desenvolvido agora? Porque aqui claramente é subdesenvolvimento. Aqui quer dizer que o Brasil é desenvolvido? Não, a gente sabe que tem os problemas sociais ainda. E além disso, a pirâmide etária ela não está homogêneazinha que nem a europeia, lembra? Então tem que estar. Questãozinha. Maria, quer falar, Maria? Diga. Eu tava. Bom dia. Eu Bom tava dia. lendo. Eu tava lendo uma matéria, não lembro onde, que falava que o Brasil não era um país nem desenvolvido, claramente, e que ele também não era um país subdesenvolvido, que ele era um país emergente, que ele estava nesse processo de desenvolvimento. É verdade? O que o senhor fala Então, disso? excelente pergunta, Maria. Não. A pergunta ela tá, a colocação da matéria ela tá meio tendenciosa e preocupante. Por quê? Porque só existem duas classificações: ou é desenvolvido ou é subdesenvolvido. O emergente foi uma coisa que inventaram para dizer que é um grupinho à parte, mas é pobre do mesmo jeito, é lascado do mesmo jeito, entendeu? Então o que que acontece? Muitas pessoas entendem o emergente como se fosse uma escadinha para virar desenvolvido, e não é necessariamente. Por quê? Porque os demais países subdesenvolvidos têm graves problemas econômicos, né? Ou seja, vive basicamente da agricultura, a maior parte da população está no setor agrícola, está no setor primário. Então isso não é legal para a economia. Mas por outro lado, ter mais pessoas trabalhando em indústrias e no setor terciário não quer dizer necessariamente que o país vai se tornar desenvolvido. Para se tornar desenvolvido, ele tem que ter o desenvolvimento econômico? Sim, satisfatório, é importante.
mas tem que corrigir os problemas sociais necessariamente. Entendeu? Então não é uma escadinha, entende? O Brasil é classificado emergente? É, mas o nome correto é subdesenvolvido emergente, ok? Porque é uma subdivisão do subdesenvolvido. Tranquilo? Aqui nós temos uma questão da FUVEST que eu trouxe para vocês muito legal. Qual pirâmide etária recebeu o grande fluxo migratório? Olha que legal. Aqui tem mais pessoas de 30 anos aqui, ó. Ah, é? Isso, muito bom! Muito bom! É isso aí, já questão da FUVEST. Se você quiser entrar na melhor universidade do Brasil, a USP, Universidade de São Paulo, tem que passar pela FUVEST. Questãozinha da FUVEST aí, ó. Por quê? Porque o corpo da pirâmide está maior. A gente sabe que os migrantes, quando ocorrem os grandes fluxos migratórios, geralmente é em idade adulta e geralmente são homens para trabalhar. Então, muito ruim. Mas ocorre às vezes também de mulheres. Então, se só o homem e mulher tá grandão, fluxo migratório. Beleza? Ó, a questão mole aí da FUVEST. Então, anomalias na pirâmide etária. Esse slide era para ter ido antes, mas não tem problema não. Por que você não me dá uma dessa? Oi? Bom, repare aqui, meus queridos. Tá até a letra B aqui, né? Por que isso? Porque isso aqui eu tirei de uma questão de vestibular, de Enem. Ok? Eu tirei a questão lá, o gráficozinho, botei. Repare que aqui, ó, a gente tem uma pirâmide etária que a parte de 30 a 40 anos está comida. O que aconteceu aqui, hein? Tem que entender isso. Ora, Homem é repare que burro, professor. Morre mais cedo. 30 a 40 anos do lado masculino, feminino tá de boa. Porque homem se arrisca mais, é mais burro. Possivelmente ocorrência de guerra. Então, quando tem um conflito entre países, geralmente quem participa do conflito são os homens, tem mulheres também, é claro, mas a grande maioria são homens em idade adulta. Então ocorreu um conflito e provavelmente isso. O outro era para ter mostrado essa aqui, que vocês já viram, né? Possível ocorrência de chegada de imigrantes em idade adulta, né? Então são anomalias na pirâmide etária, ok? Então é isso, galera. Se você deseja essa apresentação ou sanar quaisquer outras dúvidas, envie um e-mail para professorfabianomachado@gmail.com. Não se esqueça de identificar e falar exatamente qual material que você deseja. Joinha? Então, vou ficando por aqui.